Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, é um texto bem conhecido, né? Acredito que você já deve ter lido várias vezes, ter ouvido também, e talvez você até conheça de cor. Paulo trazendo essa orientação no capítulo 12, já chegando no final da sua carta, né, aí à igreja em Roma, e onde ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele vai falar também, vai continuar falando sobre uma nova vida, né? Paulo, ele diz: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Tem uma versão que fala pelas compaixões de Deus, né? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou aqui nessa noite, pelo privilégio de poder ser trazido pelo Teu Espírito, e eu sei que o Senhor tem ainda muito mais a nos ensinar. É o início desse novo mês, desse segundo mês desse ano. E muito mais nós temos, Senhor, a caminhar e nessa caminhada aprender contigo. E agora, diante da Tua palavra aqui estamos, abrimos o nosso coração, nos despimos de toda resistência, nos desarmamos, Senhor Deus, de toda e qualquer arma que muitas vezes, ó Deus, nós carregamos para a nossa autodefesa. Mas diante da Tua palavra não podemos nos armar, mas nos desarmar e nos despir, para que ela encontre espaço, guarida no nosso coração. Fale conosco, Senhor, revela-nos o texto sagrado, e assim, ó Deus, transforma o nosso coração, trazendo-nos entendimento do Senhor, para praticarmos, ó Deus, e glorificarmos o Teu nome. Essa oração que fazemos, Senhor, peço também que o Senhor me dê toda a intrepidez, toda a revelação e direção, aonde tudo que for compartilhado aqui, seja para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Quero sugerir um tema para a nossa meditação dessa noite, e o tema que eu trago é viver em Cristo. O Senhor quer nos estimular, na sua palavra, né, a esse viver em Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos e conseguimos aqui entender a intenção, né, do apóstolo de encorajar a igreja a viver de maneira de serem reconhecidos como autênticos cristãos. É um desejo do apóstolo Paulo, desde o início dessa carta. Ele começa desde o primeiro capítulo a trazer, né, alguns confrontos, principalmente no capítulo 1, ele traz alguma confrontação que até é semelhante àquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, né, de costumes que estão sendo alterados, e sabemos que esses costumes que estão sendo alterados pelos homens, né, costumes das suas escolhas e declarações, né, de sentimentos, que hoje tem estado, vamos dizer assim, no topo, né, de defesa. Desde aquele tempo já era visto dentro daquela comunidade, principalmente daquela sociedade, né, ali em Roma, onde Roma já estava se tornando um local assim, uma multidão de pessoas, né, de grande desenvolvimento, pessoas não só dali, né, romanos, mas de várias partes, né, de várias regiões, estavam já habitando naquele lugar, e por conta disso, muitos costumes, né, acabaram sendo inseridos ali. E aí Paulo começa, no capítulo 1, a confrontar, a falar sobre aquilo que desagradava o coração do Senhor, e aí ele entra numa linha sobre o nosso comportamento de vida e de fé. Lá no capítulo 6 nós vemos isso, quando ele vai falar sobre a nossa entrega, não mais ao pecado, que fomos libertos do pecado, mas ao Senhor, que fomos assim mortos
em Cristo e ressuscitamos com Ele, então devemos entregar a nossa vida a Ele. E ele continua e vai falar sobre a justificação que temos pela fé, né, nele. E agora ele apresenta, já chegando já no final, né, naquilo que realmente que ele quer concluir a sua mensagem, ele traz novamente um desafio, uma palavra de encorajamento para que a igreja plantada naquele lugar, plantada naquela sociedade, mesmo sendo uma sociedade totalmente corrompida, ainda distante, uma sociedade pagã, né, e que ainda tinha hábitos que entristeciam o coração do Senhor, mas a igreja inserida naquele lugar, foi inserida não para perecer, para envergonhar, ou até mesmo para ser envergonhada, mas uma igreja plantada ali para transmitir e resplandecer a presença do Senhor. Então ele vai falar justamente sobre isso, trazer-nos o entendimento que a igreja, mesmo inserida num contexto totalmente tomado pelo pecado, ela pode desenvolver, né, uma vida de ser autenticada, reconhecida como verdadeiros cristãos. Depois de expor sobre essa justificação, ele aborda esse tema, né, em termos práticos, como deve ser o modo de vida do cristão, que é baseado nas misericórdias de Deus, e devemos oferecer a Deus o culto racional, né, uma mente que é transformada, uma mente que foi transformada pelo Espírito. E agora não apenas se fixar dentro do conhecimento de termos sido justificados pela fé, mas também exigindo de nós esta entrega, né, oferecer a Ele esse culto. Ele vai usar esse termo, oferecer culto em sacrifício vivo, usando os mesmos termos que é encontrado em Levítico, quando o povo foi orientado, e isso vinha desde da prática de Abraão e também dos seus descendentes, onde o Senhor na lei, ele também transmite isso ao povo de Israel, que deveriam oferecer uma oferta de holocausto, uma oferta pelo pecado, aonde aquela oferta, quando ela é oferecida em holocausto ao Senhor, ela deveria ser totalmente queimada no altar, e assim, de maneira que ela seria reconhecida e aceita diante do Senhor, né, era o cheiro suave. Paulo ele faz o uso desse conhecimento, e até mesmo trazendo aplicação agora numa vida em Cristo, que a oferta em cheiro agradável, em aroma suave, baseado em Cristo, pelas suas misericórdias, era a nossa vida. Deveria ser a vida daquele que desejava realmente agradar ao Senhor. Por isso ele fala de um culto racional, ele fala de uma experiência, de uma oferta viva. Antes, a oferta, ela era oferecida no altar, segundo a lei, né, o animal era morto, e o seu sangue era aspergido ali, né, o seu sangue era derramado, e o animal era colocado, a oferta era colocada morta. Agora nós não, vivos, e por isso que ele vai falar justamente isso, vivo, santo e de maneira aceitável, agradável a Deus. E isso vem de uma mente transformada pelo Espírito. Para podermos assimilar melhor essa orientação paulina, é importante a gente compreender o que ele vai trazer como ponto principal de entendimento nessa primeira parte, o significado de duas importantes palavras que ele emprega aqui nesse texto. E essas duas palavras que é empregada por ele é culto racional. Então não é nada emocional, não é nada voltado a um transe. Algumas pessoas insistem ainda, e acredito que é de costume não só local, ou talvez nesse tempo, nessa época, mas isso vem do homem, do ser humano, vem da natureza humana, muitas vezes ser levado a um momento de transe, outra vez ser tomado pela emoção. E aí Paulo ele enfatiza, né, apresenta essas duas palavras, que ele vai falar sobre o culto racional. Culto racional, o que seria culto? Culto no grego é uma palavra latreia, que descreve um serviço de obediência a Deus. Essa palavra nós vamos encontrar, né, dentro do texto sagrado do Novo Testamento, ela sendo apresentada 5 vezes. Nós vemos essa palavra culto,
né, 5 vezes no Novo Testamento. Ela, antes de tudo, culto é conhecido como uma vida em ação. Então, não é uma vida parada. Eu ofereço um culto, mas nada acontece na minha vida e nada acontece através da minha vida. Não, quando se fala de culto, é uma vida em ação. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que nos chamou com afinidade, com a definição bem clara, com a finalidade de nós também sermos esta ação através dele na vida dos demais e para a glória dele. Então o culto, ele vai trazer esse entendimento. Hebreus capítulo 13, no versículo 15, o autor desse texto sagrado diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então Paulo, ele vai usar justamente essa abordagem, para entendermos o que é, para que os seus ouvintes, para que a igreja, os discípulos ali em Roma, pudessem entender o que eles deveriam fazer. Primeiro, oferecer um culto ao Senhor. Nós também somos chamados a oferecer esse culto a Ele. Culto é o quê? Apenas chegar, sentar e participar de um momento como esse? Sim, nós chamamos de culto, mas o culto vai muito mais do que isso que você está participando aqui. Muito mais do que você participar de uma plateia, do que você até mesmo ficar sentado diante de um auditório. Não, queridos. Culto, como nós declaramos aqui, é um serviço de obediência, é uma vida em ação. Quando você sai daqui, nós acabamos com a cerimônia, com a celebração, mas nós não podemos acabar com um culto ao Senhor. O grande problema da igreja naquele tempo e da igreja de hoje é que ela sai de uma reunião como essa e ela acha que ela já cumpriu a sua responsabilidade de culto. E aí quando ela sai, ela deixa de cultuar. Quando você sai daqui, de repente você sai do culto hoje, né, dessa reunião, dessa cerimônia, e você tem que passar no mercado. Você vai passar no mercado como se você tivesse deixado a sua capa de culto pendurada em alguma parte aqui, dentro das dependências aqui das instalações da igreja. Não, você vai continuar cultuando ao Senhor. Quando você sair daqui, você tiver que enfrentar um trânsito, talvez um engarrafamento até chegar na sua casa, por conta de alguma coisa que aconteceu, no meio daquele engarrafamento, no meio daquela demora, no meio daquela situação, você não pode esquecer, nós não podemos esquecer, que também estamos oferecendo um culto ao Senhor. Culto não se limita a um período de 2 horas, de 3 horas, de alguma liturgia que é pré-estabelecida. E é isso que Paulo estava trazendo à igreja. E muitas vezes nós queremos viver uma vida, ter um viver em Cristo, e nós deixamos, ou talvez não temos entendimento, o que o Senhor nos chama, o que Ele exige de nós. Primeiro, um culto, algo que expresse a ação de Deus, o mover de Deus, a adoração do Senhor a Jesus, por um lábio que confessa que a minha vida tem motivo para adorá-lo. Então você pode adorar o Senhor. Então a primeira palavra é essa, que nós vamos entender, compreender o significado do que Paulo queria dizer àquela igreja. A segunda palavra que eu quero trazer destaque, para a gente poder continuar, e Paulo também apresenta nesse texto que lemos, fala racional, é a palavra racional. Então é um culto racional, né? Essa palavra grega, ela vem do grego lógicos, é uma palavra, né, bem conhecida, e ela tem a mesma aplicação também na nossa língua, que ela significa lógica ou raciocínio, vem de algo do intelecto, de algo onde você tem o domínio da sua mente, o conhecimento, o entendimento daquilo que você está fazendo. Não existe um culto que você não sabe que você está fazendo. Não tem como eu prestar um culto e aí você fala, o que aconteceu? Não sei, eu fui tomado pelo Espírito e eu fiz isso, Uai, que negócio é esse? Então Paulo está trazendo aquela igreja, porque também naquela sociedade, naquele tempo, haviam pessoas que eram tomadas pelas suas emoções, tomadas por espíritos malignos, demoníacos, e eles perdiam a sua consciência. Então essa palavra racional, lógicos, ela aparece, nós temos aqui no Novo Testamento, 2 vezes ela é citada no Novo Testamento,
temos outro tipo também semelhante, em outras quantidades, mas essa 2 vezes, e uma delas nós encontramos em 1 Pedro capítulo 2, no verso 2, onde Pedro vai falar sobre o puro leite espiritual, ou alguma versão fala o leite racional, né? Vós já tomaste o puro leite espiritual, e para que por ele vades crescendo. Então essa palavra racional, são 2 importantes palavras que nós vamos entender de forma muito clara, compreender, e é empregada por ele, nós vamos compreender a ideia central, ou talvez a direção daquilo que o apóstolo estava dizendo à igreja. Então, diante disso, nós perguntamos, o que é o nosso culto racional? O que seria esse culto, então, racional? Uma vez que nós entendemos que Deus tem feito por nós, quando nós compreendemos aquilo que Ele fez, se você compreende onde você estava, quem você era, e onde você está hoje, e quem você é hoje, quer dizer, nós compreendemos quem éramos e quem somos, onde estávamos e onde estamos, né, diante dessa compreensão, que faz sentido agora na nossa vida, de dedicar a Ele em obediência e em serviço. Nós entendemos que o culto é uma expressão também de serviço. O grande problema também, agora eu quero dizer nos tempos modernos, não posso dizer com toda a propriedade, naquele período, né, da igreja ali em Roma, mas no nosso tempo hoje é que as pessoas elas acabam vindo, né, nas reuniões, nos cultos, mas a questão do serviço, elas acham que elas não precisam. Cultuar a Deus é apenas ser, né, sentadinho, olhando para o pastor, mas quando eu estou desenvolvendo algum serviço, eu também estou cultuando ao Senhor. É por isso que nós sempre convocamos e convidamos os irmãos para se envolverem nos ministérios. Nós temos agora nesse momento irmãs que estão dedicando o seu tempo, que poderiam estar recebendo também da palavra, mas estão dedicando o seu tempo ali, ministrando na vida das crianças. E elas estão cultuando ao Senhor, da mesma forma que nós também estamos, porque elas estão a serviço do Senhor. Como faz parte do nosso contexto, no próximo domingo, quando nós estivermos também participando, né, daquela promoção voltada para o nosso berçário, até participando daquele cachorro-quente, as irmãs que ali ofertaram, que venderam, que estão, né, naquele serviço, estarão naquele serviço, elas também estarão cultuando o Senhor. É um serviço voltado à obra do Senhor. Então nós compreendemos por que elas fazem isso, por que nós devemos fazer isso, porque nós entendemos o motivo de se fazer isso. Por que os irmãos estão dedicando tempo na preparação do louvor, da adoração, não só no domingo, mas no sábado à tarde, no tempo, no domingo pela manhã, nos dias em que são convocados para o ensaio, nos ensaios que são feitos em casa, aqueles que são preparados, aqueles que se dedicam na cooperação de ministérios da igreja. Por que eles fazem isso? Fazem porque têm entendimento de quem era e quem é hoje, da onde o Senhor os tirou e onde o Senhor os colocou. Se estamos hoje desfrutando da paz, da presença, somos alimentados, somos guardados, somos protegidos pelo Senhor, não porque nenhum mal deve nos acontecer, o Senhor nos guarda, e nós entendemos que somos guardados por conta desse amor. Então o Senhor merece adoração, merece uma expressão de gratidão. Então o nosso culto é esse, quando nós entendemos e por isso adoramos. Romanos capítulo 12, verso 1, frisa um fato muito importante, né, no estudo da palavra de Deus, que o nosso estudo nunca deve se reduzir apenas a um exercício acadêmico. O grande problema é que as pessoas acham que a expressão de culto, a expressão de conhecimento do Senhor deve se resumir apenas como um exercício acadêmico, na parte do conhecimento, aprender só para saber. O grande problema é isso, nós temos muitas vezes uma tendência de achar que nós vamos servir melhor o Senhor apenas tendo conhecimento, como se fosse um conhecimento da letra. Isso ele é importante, mas algumas pessoas acabam ficando somente nesta área, e por conta disso, desse acúmulo de conhecimento e a falta da prática, elas, ao invés de ajudar a igreja a alavancar, elas acabam causando problema no meio da igreja.
é como um corpo. Vou pegar o exemplo dos irmãos. Sabemos que o alimento é o que vai gerar energia, vida no corpo. Então o comer, o se alimentar é bom, mas se eu só comer e ficar parado, ocioso, eu começo a acumular, peso, e por conta disso, esse acúmulo de peso começa a trazer problemas para o próprio corpo. Então eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, vai gerar energia para que eu possa desenvolver atividades. Então comer sem se movimentar e sem ter esse propósito de desenvolver alguma atividade, me torna obeso. Nós encontramos pessoas, dentro de uma visão, agora uma aplicação espiritual, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, dentro do corpo, totalmente obeso espiritualmente, ou talvez do conhecimento da palavra. Ele tem um conhecimento muito grande, mas ele não tem prática. Quer dizer, tem muita força, como aquela pessoa, que ela come comida que gera energia, que gera caloria, ela pode ter força, mas ela não tem a prática, ela não desenvolve nada. Então, Romanos 12:1 vai frisar isso, que nós não podemos apenas nos reduzir no exercício acadêmico do conhecimento, aprender só para saber. O conhecimento da palavra vai exigir uma aplicação, e é isso que Paulo vai levar os irmãos. Fala do conhecimento, fala da importância, mas ela atrelada, vinculada a conhecer para praticar. Eu pergunto, o que você irá fazer com o conhecimento ou com o desenvolvimento daquilo que Deus está derramando e depositando sobre a sua vida no dia de hoje? Será que você está pensando, você tem pensado em ministrar, se preparar para ministrar na vida de alguém? Você tem disponibilizado o seu tempo? O grande problema da igreja, esse era o cuidado e a preocupação também do apóstolo, para que a igreja entendesse que o conhecimento da palavra iria levá-los e deveria levá-los a uma aplicação, a uma vida prática. E não somente isso, mas nós podemos olhar também no contexto de todas as cartas, ou talvez a maioria das cartas do Novo Testamento, grande parte delas, segundo a qual ela foi escrita e destinada pelo Espírito Santo, como é o caso também dessa carta de Romanos, ela contém uma série de aplicações práticas, quer dizer, vão nos levar a um conhecimento, para que dentro desse conhecimento nos leve a uma aplicação, a um exercício, a um desenvolvimento, a uma prática daquilo que nós podemos realmente devemos fazer. E esse texto também, nos leva agora a entender duas aplicações muito importantes para desenvolvermos uma vida, que é um viver em Cristo. Duas importantes aplicações. Paulo traz esse entendimento, mas ele vai apresentar aqui a nós, já no versículo abaixo, no versículo 2, ele primeiro prepara, como se preparasse, como fizesse um grande resumo nesse versículo primeiro, e ele vai nesse resumo agora levar os leitores, levar a igreja a entender que não basta apenas conhecer, mas é preciso aplicar. E eu quero destacar com você, observar contigo essas duas importantes aplicações daquilo que o Espírito Santo nos revela para compartilhar nessa noite. O que seria então um viver em Cristo? Aplicações importantes desse viver em Cristo, talvez seria o tema dessa ministração, enfim, aquilo que o Espírito Santo quer colocar no seu coração, mas eu quero destacar duas importantes aplicações para o nosso crescimento. O primeiro deles, a primeira parte do segundo versículo, que ele fala, e não vos conformeis com este século. Esse é o friso do apóstolo à igreja. Vocês não devem estar conformados. E quando ele fala sobre estar conformados, é porque aquele ambiente, aquele local que a igreja estava inserida, aquela cidade, aquela sociedade ali, que era muito desenvolvida, e ela oferecia alguns benefícios, ou talvez certos benefícios, ou aquilo que pudesse seduzir aqueles irmãos. E esse era o cuidado
de Paulo para com aqueles que tinham sido resgatados já do domínio do mundo, do espírito mundano. E aí ele vai trazer a primeira aplicação. Olha, é importante que haja inconformidade com o sistema mundano. Não vos conformeis com este século, é inconformidade com o sistema mundano. E o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 33, ele traz aquela igreja que também enfrentava alguns problemas, né, de mundanismo sendo inserido na igreja, ou talvez práticas antigas sendo trazidas novamente e gerando divisão no meio da igreja. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele orientando a igreja, ele fala: olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então ele está trazendo essa mesma ideia agora à igreja em Roma. É lógico, em um outro período, dentro de uma outra sociedade, porém, orientado pelo mesmo Espírito. Tomem cuidado com conversações que, ao invés de levá-los a ter uma vida de santidade, conforme é a orientação aqui do versículo anterior, né, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vocês irão corromper, ao invés de santificar, e vão, na verdade, acabar apodrecendo. Estar em conformidade com práticas mundanas descreve uma falta de amor para com Deus. E essa era a ideia que o apóstolo queria passar à igreja. E essa é a ideia que nós devemos ter em nossa mente. Nós encontramos hoje muitas pessoas achando que servir a Deus, servir a Jesus, amar a Jesus, é amar o mundo. Oh, irmãos, é triste de ver como hoje nós temos sido seduzidos pelo embaraço, aquilo que é tirado da própria Escritura, para adoçar o coração humano. Hoje nós temos uma teologia muito disseminada, desenvolvida, e com muitos adeptos entrando dentro das igrejas e dominando muitos corações, porque elas se adequam dentro das vontades. Ela é conhecida como uma super graça. Quer dizer, se uma vez eu fui salvo, não importa o que eu esteja fazendo, o importante é que eu sou salvo. Mas o texto que nós lemos, no capítulo 6 de Romanos, Paulo já começa combatendo isso. Quer dizer, não Paulo, o homem, mas o Espírito Santo do Senhor na vida daquele servo, e serve também para nós, onde ele fala: permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? E ele responde: de maneira nenhuma. Então nós temos que entender, irmãos, que deve haver no nosso coração, na nossa vida, temos que estar determinados em estar inconformados com o sistema mundano. Tome cuidado, porque todas as coisas vão conspirar ou vão trabalhar para que o seu voto seja favorável, e você vai dizer: não, mas isso não tem nada a ver. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso? Não, mas isso não tem nada a ver. Não, mas é sempre assim. E aí, a cada dia mais, ao invés de nós falarmos do evangelho que transforma, que liberta, que restaura, nós vamos falar de um evangelho que, na verdade, não acontece nada. Porque quanto mais o homem conhece, mais ele continua no lamaçal do pecado. Então, estar em conformidade com essas práticas mundanas vão descrever essa falta de amor para com Deus. O século de hoje é um desafio para nós. Irmãos, nós estamos vivendo um período, um tempo, dentro da história da humanidade, que é conhecido como o período pós-moderno. Eu não sei se você já estudou sobre a história, sobre os tempos, os períodos das civilizações. Nós estamos inseridos justamente nesse tempo, passamos da modernidade, estamos vivendo a pós-modernidade. Muitas coisas têm acontecido, e você já percebeu que elas estão acontecendo no nosso tempo com uma velocidade muito grande. Nós entendemos que a Bíblia se cumpre, ela sempre se cumpriu, e ela continua se cumprindo. Nós precisamos tomar cuidado com literaturas que nós lemos, com aquilo que está sendo preparado para o nosso coração aceitar, aceitar de forma muito amigável. Há uma frase muito antiga
usado por muitos pregadores, até mesmo pais, educadores, que diz: você é aquilo que você lê. Você já ouviu essa frase? Você é aquilo que você lê, e é a verdade. Por mais que nós vivemos num tempo da pós-modernidade, onde muitas coisas estão sendo escritas ainda, porque nós temos muitos outros meios, diferentemente do que era antes. Antes nós tínhamos livros, nós tínhamos revistas, jornais, né? E as pessoas liam um pouco. E hoje nós temos, além disso, nós temos os artigos, nós temos as redes sociais, nós temos, né, o mundo digital no seu geral, né, que é a rede mundial, né, de comunicação. E o homem continua lendo pouco, ele lê frases, ele lê conceitos que são previamente preparados para que ele leia e aquilo ali já cause como uma droga, já cause um efeito no mesmo momento. E nós encontramos pessoas que acabam lendo esses posts, lendo essas matérias, talvez esses anunciados, essas colocações de pensadores, e hoje, como se diz, influenciadores, de forma muito clara, e as pessoas sendo dominadas. Como as pessoas falam, como muitos falam sobre o uso do crack, e tem drogas muito mais fortes do que o crack, mas o que se diz que, dependendo do uso e a quantidade que se usa uma vez, já é suficiente para a pessoa ficar totalmente dominada. E há drogas que uma pequena quantidade já deixa totalmente alucinado e dominado. Assim tem sido a literatura desse tempo. Então, assim como a Bíblia se torna parte de nós, quando nós lemos a Bíblia dia a dia, aquilo que nós lemos também, dia a dia, acaba enchendo o nosso coração e torna parte da nossa vida. E uma das coisas que muito se desenvolve nesse tempo, e sempre aconteceu na história da humanidade, é a questão do erotismo. E o erotismo hoje, ele está em todas as classes. Se algum tempo atrás, alguns anos atrás, né, os pais ainda podiam controlar, né, os locais, ou talvez o acesso a isso, hoje, quando você entrega um celular na mão do seu filho, do seu neto, e você sai para fazer um trabalho, ou talvez na sua casa mesmo, talvez você não saiba, mas ele, talvez sem saber ler, talvez ele sem saber escrever, e ele consegue procurar aquele desenho no YouTube, antes dele chegar, percorrer aquele caminho que ele não sabe, né, ele deve ser deparado com muitas imagens, que tem mensagens subliminares, que o levarão a estar dominado, e até mesmo a buscar aquilo dali, ou até mesmo ele assimilar aquela informação, tudo voltado para esse domínio. Uma das áreas mais fortes que o inimigo tenta dominar é a parte do erotismo, da erotização. Essa parte de erotização de criança não tem sido mais nada escondido, mas é às claras que tem se declarado. No tanto que há uma grande luta, né, dentre aqueles que defendem, que entendem que realmente é algo muito precoce e prejudicial. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós lemos, com o erotismo, com imundícies que tornam parte de nós. Esse era o cuidado do apóstolo, esse era o cuidado de Paulo dentro daquela comunidade, uma comunidade conhecida como uma comunidade desenvolvida, altamente desenvolvida para a sua época. E ele diz: olha, não estejam amáveis de tudo isso, não vos conformem com este século. Mas hoje, irmãos, nós não nos conformarmos com esse século, com todas as propostas, nós somos tidos por quadrado. Mas você, aí tem aquele crente que fala bem assim: não, desde que não me obriga, pode fazer o que você quiser. Tudo bem, você não vai obrigar ninguém a ter que engolir da palavra, mas quantas vezes você perde a oportunidade de ministrar, de anunciar, de compartilhar, de testemunhar, mas você acaba sendo um guardião, defendendo. Nunca se tem uma palavra de arrependimento, nunca se tem uma palavra de desafio, nunca se tem uma palavra de despertar naquela vida, acerca do que você experimenta. Não deixa de estar conformado. E o texto aqui sagrado vai nos levar a pensar acerca disso, sermos inconformados ou
ter a inconformidade com o sistema mundano. Hoje, não somente bancas, mas nós temos sites, nós temos redes mundiais cheios desse tipo de material. Antes, você ia nas bancas, tinha um lugar, se você fosse em alguma locadora de vídeo, tinha um espaço separado para determinados filmes, conhecido como filme adulto. Mas hoje não, está na rede mundial. Em qualquer lugar, você não precisa mais sair de casa, na sua casa mesmo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que traz imundício no nosso coração. Aquilo que altera, aquilo que corrompe, aquilo que estraga, aquilo que gera enfermidade espiritual. Não gaste o seu dinheiro com aquilo que não edifica. Olha, querido, compre, alimente-se com livros que edificam o seu coração. Muitas vezes nós acabamos assinando, ou talvez investindo, ou participando de determinados lugares, ou talvez grupos, que não cooperam em nada. E esse era o cuidado de Paulo. Eu quero fazer essa aplicação nesse tempo, nós estamos vivendo nesse tempo, mas voltando os nossos olhos também para a intenção do apóstolo naquele período. É que nós estamos vivendo muito além daquele tempo, e essa era a intenção do apóstolo. Nós temos que ter o cuidado de não ter o nosso tempo gasto com televisão, com internet, com aquilo que vai desperdiçar parte do nosso precioso tempo. Eu não quero dizer, querido, que você deva jogar fora a sua televisão, que você deva jogar fora o seu computador, que você deva jogar fora o seu smartphone, até porque isso é loucura. Isso não vai resolver a nada, como tem algumas pessoas que não conseguem parar de gastar, e elas acham que o problema da vida delas é o cartão de crédito. E ela põe culpa no cartão de crédito. Aí o que ela faz? Ela vai lá e quebra o cartão de crédito. Ela esquece que ela está inserida no mercado financeiro, e ela precisa ser aquele que controla, seja o dinheiro, seja o cartão. Aí ela precisa fazer uma compra, precisa usar o mercado financeiro, mas como ela não soube trabalhar, ela é alienada na sua própria vontade, porque ela não sabe olhar um lanche e falar bem assim, eu estou cheio, então não preciso. Ela não sabe olhar uma roupa e falar bem assim, eu estou com o guarda-roupa entupido, eu não vou comprar. Ela não sabe olhar um sapato e falar bem assim, eu tenho um monte e não preciso comprar agora. Ela prefere rasgar, quebrar. Aí ela precisa de algo que ela não desenvolveu, e ela acaba depois sofrendo com a sua má gestão. A má gestão do nosso controle, da nossa vontade, que é feita pelo Espírito Santo, quando nós não permitimos que Ele controle o nosso interior, a nossa vida, e nos levar a entender aquilo que nós precisamos, na verdade, renunciar, torna mais fácil dizer que o problema está na televisão. O problema está somente na internet, quando na verdade nós esquecemos, ou talvez tampa os nossos olhos, que ali nós temos um botão, liga e desliga. E eu devo escolher, eu devo saber se aquilo dali serve e se aquilo não serve. Se de repente, no momento em que eu estava assistindo, algo ruim começou a ser passado, eu posso ir lá e falar bem assim, por hora, tudo isso acaba. Paulo está trazendo isso àquela igreja. Não vos conformeis com este século. Você quer ter uma vida em Cristo, tenha inconformidade. Não seja amável ou com dó das coisas do mundo. Irmãos, eu me lembro quando eu estava ainda preso pelo espírito mundano, eu tinha dó, eu ficava pensando, mas como vai ser? Eu não vou mais poder ir nas discotecas, não vou poder mais ir nos bailes, eu não vou mais poder fazer. O meu coração ainda estava preso nisso. Ah, mas eu não vou participar mais de festa junina, era desse jeito, havia esse pensamento, havia uma conformidade. Tem gente que fala, não pastor, não tem nada a ver, eu estou falando aquilo que é coisa pequena. A partir daí se abre um leque de muitas outras parcerias. Uma pequena parceria abre um leque para umas grandes parcerias e grandes redes. Assim também acontece com essa conformidade com as coisas desse mundo. Então nós temos que tomar cuidado para não desperdiçar grande parte do nosso precioso tempo, tirando o tempo da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Querido, quanto tempo você tem gasto às vezes na semana, na leitura da palavra, no estudo, na meditação,
E quanto tempo você tem gasto na frente de um aparelho desse de televisão, ou talvez nas redes sociais? Qual o comparativo que você faz de perda de tempo? O que você poderia cooperar com o seu crescimento, com o desenvolvimento e com aquilo que você tem perdido, tem deixado de ganhar? Cuidado para não ter a sua mente corrompida. Paulo estava dizendo isso àquela igreja: cuide para que a sua mente não seja corrompida. Só as pessoas inconformadas, elas não se acomodam. Ah, mas eu já orei hoje pela manhã, não preciso orar mais. Querido, nós vamos estar atentos ao chamado do Senhor, à oração. O Espírito Santo nos chama, ao momento em que Ele quer, o momento que Ele deseja. Por isso nós precisamos não negligenciar o tempo com o Senhor. Não podemos estar distantes da voz, ou esquecido, ou esquecendo a voz do Senhor. Eu gosto muito da experiência relatada pela música daquela irmã cantora que faleceu, a Ludmilla, e ela diz em uma das músicas que ela interpretava, não sei, acho que aquela era a experiência dela mesmo, que ela tinha, o Senhor tinha dado a ela aquela experiência que ela fala: alta madrugada, né, ouço Deus me chamar. E ela fala de uma experiência que ela teve com o Senhor, quando Deus a chamava para um tempo de oração. E era quando ela já tinha deitado, quando ela já estava deitada, ia para repousar, quando ela ouvia a voz do Senhor dizendo que ela voltasse e tirasse aquele tempo para buscar a sua presença. E ela diz no refrão daquela música: eu vou, já estou indo ao seu encontro, já estou indo ao seu encontro. Será que tem sido essa a resposta 100% da igreja ao Senhor? Mas por que a igreja não tem dado essa resposta quando o Senhor fala: eu quero que você se coloque na minha presença? Eu quero perguntar a você, querido, quantas vezes você já levantou da cama porque o Espírito Santo te incomodou para você orar? E você não sabe para quem você estava orando, mas você tinha que levantar. Quantas vezes você continuou deitado porque você não tinha razão dentro da sua busca, dentro da vistoria que você fez à sua volta dos conhecidos? Você não identificou que ninguém precisava de oração, porque ninguém estava enfermo, ninguém estava acamado, ou talvez com algum problema, que você tivesse entendimento. Mas o Senhor te chama para orar por alguém que talvez você ainda não tivesse nenhum conhecimento. E Ele te chama para um tempo de intercessão. Mas muitas vezes nós estamos tão distantes, estamos tão conformados, e por isso estamos tão desgastados, estamos tão exaustos, que quando nós deitamos na cama, irmãos, nós não escutamos nem se o ladrão entrar na nossa casa. Quanto mais se o Espírito Santo chamar. Dorme como uma pedra, desde que não leve a cama, pode levar o resto tudo, porque eu não aguento mais. Que triste. Eu até tento, pastor, levantar de manhã, mas eu não consigo escutar o telefone ou o despertador me chamar. Tome cuidado para não estar com a sua mente corrompida. As pessoas inconformadas, elas não se acomodam. São aqueles que levantam decididamente a uma mensagem transformadora. Aqueles que não estão presos pelo mundo, mas estão libertos do Senhor. Queridos, essa é a primeira aplicação dessa orientação que Paulo fala nesse segundo versículo. A segunda aplicação, ele continua dizendo ainda nesse versículo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro ele está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas agora transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma atitude, uma aplicação muito importante que nos chama aqui a atenção, é uma atitude de uma mente renovada. Nós precisamos ter essa atitude. A atitude de uma mente renovada, ela vai ter um processo totalmente diário de transformação. E algo que eu quero chamar a tua atenção aqui, querido, é que o Senhor, Ele não realiza nada que seja somente no nível de melhorar. Você pergunta para a irmã: e aí, como está o seu esposo? Está melhorando, está até uma bênção, está melhorando. Se você ainda tem usado esse termo, irmã, você vai demorar ainda a ver a obra do Senhor. Você tem que se contentar com a transformação. Deus não melhora ninguém, Deus transforma.
Quem melhora alguém é aquele que trabalha na gambiarra. Deus não trabalha com gambiarra. Você gosta de levar o seu carro em algum mecânico, ou levar a sua geladeira em algum desses autosserviços de conserto, ou algum móvel, alguma coisa, e aí a pessoa realizar uma gambiarra. Aí você sai dali, ele funciona, beleza, mas quando virou a esquina, ou talvez quando a pessoa foi embora, ou no outro dia, tudo para de funcionar. Mas por quê? Porque não foi realizado aquilo que deveria. Apenas melhorou, apenas colocou para funcionar, mas não transformou naquilo que deveria. Deus quer nos fazer cristãos inquietos. Esse processo de transformação e renovação de mente começa com uma inquietação no nosso coração. Sermos inquietos. Querido, nós não podemos estar acomodados com uma vida, uma mesmice, uma vida sem resultado. Se nós formos olhar para o mercado de trabalho, a cada dia que passa o mercado de trabalho ele está mais exigente. Se falam sobre os índices de desemprego, mas se você for olhar e conversar com pessoas que trabalham com recrutamento, seleção, você vai ver que o problema do mercado de trabalho está na falta de qualificação. É ou não é verdade? As irmãs, a Raquel também, não falta mão de obra qualificada, e o grande problema é que a qualificação, ela exige tempo de preparo, e as pessoas não querem se qualificar, mas pergunta se elas querem ganhar como gerente. Muita, vai chegar, não, eu já gerenciei a empresa tal lá, e ele não tem um tipo de informação, nem sequer ele se deu o luxo, ou talvez o cuidado, de um dia se preparar, ou tentar se preparar em alguma universidade, alguma faculdade, ou um tempo de preparação, um curso técnico, mas ele quer ganhar muito. A falta de qualificação, nós temos visto isso dentro da igreja. Precisamos deixar que Deus mexa conosco, que o seu Espírito nos mova a ponto de inquietos, inconformados, descontentes e desejosos de coisas novas, nos levante para cumprir a missão de sermos sal e luz. Nós temos que ser preparados para isso, querido, mas tudo começa em estarmos inconformados. Mas Deus não quer que eu ganhe ninguém. É verdade, irmãos. Que coisa, Deus fez todo mundo, a grande comissão alcança todo mundo, menos você. Que é isso, né? Como que Deus te colocou de fora? Será que não está faltando algo no seu coração? Será que você não está desfocado? Você não está tranquilo demais? Nós precisamos ser cristãos inquietos. A atitude esperada por Deus é transformai-vos, ou ser transformado pela renovação da vossa mente. Quando que isso acontece? A cada dia. Paulo vai escrever à igreja em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: aquele, o Senhor, que em vós, que em você, começou a boa obra, quer dizer, iniciou hoje, ontem, semana passada, mês passado, o ano passado, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos, não sei quanto tempo ele começou a obra na sua vida, mas desde o dia em que ele começou, ele iniciou também um negócio chamado processo de transformação. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Irmãos, uma vida com Cristo é uma vida de auditoria diária. Agora eu volto à linguagem, para aqueles que trabalham na área comercial. O que é uma auditoria dentro de uma empresa? Exige muito, é ou não é verdade? Para isso os papéis, aquilo que é exigido, que vai passar pela auditoria, pela fiscalização, precisa estar em ordem, precisa estar em dia. Por isso não se pode deixar para o dia, ou para o último dia, ou para o último tempo, tem que se fazer a cada dia.
deixar organizado, porque se fiscaliza, se observa cada ponto, para poder se definir os parâmetros, se está certo, se está errado. O Espírito Santo desenvolve, Ele quer desenvolver isso a cada dia na nossa vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele aperfeiçoará, Ele vai desenvolver um processo contínuo e diário, a cada dia. Até quando? Até o dia em que Jesus vai voltar. Porque naquele dia em que Ele há de voltar, e há de vir, que Ele falou bem assim, vou e voltarei. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, vou e voltarei. Nesse dia em que Ele voltar, que Ele vai buscar a igreja, nós vamos passar diante de um tribunal. E sabe essa auditoria diária? Sabe essa obra diária? É o que nós vamos apresentar diante dEle. Paulo fala que as nossas obras vão passar pelo fogo. E o que você tem preparado? É uma obra de feno? É uma obra de madeira? É de prata? É de ouro? É aquilo que suporta o fogo? Ah, irmãos, assim nós temos que entender. Por isso temos que ser inconformados. Isso é viva dias de transformação. Irmãos, nós somos chamados para viver em Cristo, viver dias de transformação. A vida de hoje na sua vida deve ser um dia de transformação, mas não é porque hoje é domingo. O dia que eu vou na igreja, o dia que eu vou no culto, o dia que eu vou ver os irmãos, amém, glória a Deus por isso. Mas amanhã, na segunda-feira, conhecido como segunda-feira braba, e ainda se tiver aquela chuva pela manhã, tiver aquele contratempo à tarde, aquela dificuldade à noite, querido, também vai ser dia de transformação. Você entende? Porque é o processo diário com o Espírito Santo. O avanço da ciência, ele se encarregou de levar a sociedade a experimentar uma transformação profunda e radical. O avanço, nós sabemos do crescimento, do desenvolvimento da ciência. E eu não sei se você se lembra, mas eu me recordo muito bem, porque eu passei por um tempo de mudança muito radical nesse ano, foi no ano de 1998. Em 1998 eu trabalhava numa empresa de comunicação, e naquele ano, nós tivemos a chegada da telefonia móvel na nossa cidade. O nosso estado, pelo menos em Campo Grande, eu me lembro como se fosse hoje, o anúncio e a fila que se deu numa empresa em que era representante, né, e tinha os direitos de fazer a venda dos primeiros telefones móveis. E não era esse telefonezinho que você tem aí bonitinho, pequenininho, até mesmo, né, ajeitadinho. Não, era conhecido como tijolola, você lembra? Ele era grandão, era uma revolução, não era barato, não era para todas as pessoas, mas querido, ali abriu-se o início de uma nova era da comunicação. Um tempo, eu me lembro que até aquele período, para se ter a telefonia em casa, o telefone fixo, era caríssimo, porque você comprava não somente a linha, mas tinha as ações que vinham também, então eram investimentos altíssimos, e depois o negócio começou a tornar acessível, e hoje não se fala mais de ações, então hoje você pede uma linha de internet, e você pode instalar também na sua casa um telefone fixo, se você quiser, e as pessoas não querem, mas elas querem o quê? O conhecido smartphone. Querido, de lá para cá, de 1998 para cá, tudo mudou, é ou não é verdade? Não somente na comunicação, mas o que um smartphone permite a uma pessoa, não é mais apenas falar. Eu me lembro que o meu patrão, mesmo sendo concorrente direto de uma linha que acabou acabando ou falindo a sua empresa, e eu me lembro que ainda naquele tempo ele também entrou na fila, comprou e chegou e mostrou para todo mundo, e nós ficamos babando aquele aparelho, olha, e fuçando aqui, fuçando ali, e ele tinha o hábito de, né, sair para pescar, e ele saía para pescar, e às vezes queria falar com ele estava na rua, a gente já ligava, conversava, aquela coisa, todo mundo queria ligar para ele para conversar, e aquela coisa pela chegada, e hoje, né, um smartphone o que faz? E as pessoas que nasceram nos anos 40, nos anos 50, quando de repente começou a vir a revolução, a chegar a revolução dos smartphones, começou a era das redes sociais. O que você ouvia muito? Esse povo aí é bitolado, essa gurizada só fica, meu Deus. Irmãos, hoje é engraçado de ver alguns parentes, tias, mãe,
se deliciando com o smartphone, com as redes sociais. Eu sei que não tem tantas habilidades como os mais novos, mas aqueles que diziam, eu não vou, não vou me rebaixar a isso. Eu me lembro, tem uma tia que falava muito isso, quem está aqui vai saber, tia Dalva, minha mãe, falava, onde já se viu? Eu jamais vou ter um celular, jamais vou ter um aparelho. Hoje nós encontramos ela o quê? Todo o tempo no ouvido, conversando, não esquece, ninguém mais está separado desse mundo digital. Mudou completamente. A nossa vida também precisa, diante dessa informação, nós entendemos que a nossa vida também precisa experimentar coisas novas, mas coisas novas da parte do Senhor. Quem imaginaria? Aqueles que nasceram nos anos 40, que viveria isso que os anos 2000 estão oferecendo a nós. Foi a tia Dalva que passou esse tempo no grupo da família, um vídeo assim. Ela é da geração que enfrentou o maior número de mudanças, tia? E está vivendo esse novo tempo. Que coisa maravilhosa. Mas, irmãos, aplicando isso também para a nossa vida espiritual, precisamos experimentar coisas novas. Do tempo em que você conheceu Jesus para cá, quantas coisas novas aconteceram na sua vida? Ou você olha para a sua vida hoje e você fala, eu estou como no início. Nada mudou. Você já aderiu à mudança da comunicação, à mudança de tantas coisas no mundo, superou uma pandemia fortíssima, você já superou muitas situações, já viu acontecer no mundo, e você ainda continua parado. Espiritualmente nada aconteceu, nada acontece, e é isso que Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só não conseguiu experimentar as mudanças desse mundo quem já morreu. E eu pergunto, o que está acontecendo contigo, meu irmão? Você continua dizendo que quer uma vida em Cristo, mas você não permite coisas novas, porque você não busca coisas novas. Quando você pegou pela primeira vez um telefone celular, quando você pegou pela primeira vez a questão de pagar conta da sua casa, você fazer transações a longa distância. Algumas pessoas ainda têm algumas resistências em relação a isso, mas é a realidade do dia a dia. Consultas, até mesmo consultas online na época da pandemia. Nós tivemos isso, aderiu. Hoje, é conhecido hoje a questão do trabalho em casa. Por conta daquilo que foi exigido, muitas das empresas continuam ainda permitindo esse segmento, o crescimento desse trabalho, dependendo aquilo que você desenvolve, a sua atividade, você pode trabalhar da sua casa. Queridos, e o que aconteceu com você? A nossa vida deve sofrer uma constante transformação, até nos tornarmos semelhantes a Cristo. E é isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, nós estamos caminhando, a cada dia devemos caminhar, para sermos semelhantes a Jesus. Mas a cada dia que passa, a igreja continua mais mundana do que cristocêntrica. Se o viver é em Cristo, Ele é o alvo. Ele deve ser o alvo da sua vida. Fora dessa transformação, os sacrifícios seguirão padrões de um mercado de fé. O grande problema hoje, irmãos, que nós vivemos muito mais, eu falo vivemos, que eu quero colocar no contexto geral, se vive muito mais um mercado de fé, ao invés de ser transformados e oferecer sacrifício que lhe custa algo. Quantas vezes nós temos feito como Davi, quando lhe for dada a oportunidade de oferecer um sacrifício, sendo o rei, tendo todo o domínio, todo o poder de mandar matar ou libertar, prender, mas quando a ele foi dado a necessidade, e teve a necessidade de oferecer o sacrifício, Araúna diz, oferece aqui, nós temos a junta de boi, nós temos a lenha, nós temos tudo, e ele falou assim, eu não posso oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Irmão, ser transformado é isso. Às vezes nós queremos servir ao Senhor e não queremos passar por nada.
Tivemos uma experiência agora no início do dia 12, se não me engano, de janeiro, ou estávamos em São Paulo, e aí fomos assistir um jogo no estádio, e na segunda-feira nós íamos embora, não era no dia 15, né? Foi no dia 15, e quando nós chegamos lá no estádio, no Morumbi, quase 3 horas antes da partida, começou uma forte chuva. Mas chuva, irmãos, chuva, volume grande de água, muito grande, um volume muito grande, e alguns raios caindo, e estourando ali, e aí deu 4:30 da tarde, e deu 5 horas, 5:30 da tarde, e aquela chuva, e algumas pessoas só que estavam na área coberta chegando, e havia toda uma área descoberta ainda vazia, e tinha sido anunciado que para aquele jogo, para aquela partida, tinham sido vendidos mais de 45 mil ingressos. Aí nós estávamos sentados ali, a Raquel perguntou, mas será que vem? Será que todo esse povo vem? E na hora eu já tinha uma resposta para ela, eu falei, Raquel, lógico que eles vão vir, mas há um motivo, não é porque são tão fanáticos assim pelo time, nós sabemos que as pessoas vão, nós estávamos aproveitando as férias ali, naquele domingo, não sei quantos estavam de férias, mas a resposta que eu tive para aquele momento, que eu já tinha pensado sobre isso, eu já tinha justamente pensado sobre isso, e a resposta que eu dei a ela, falei, bem, Raquel, eles vão vir, porque isso aqui é um estádio, não é uma igreja. Infelizmente a leitura que eu fiz foi essa. O que nós temos visto é isso, irmãos, e eu não quero te desencorajar, mas eu quero te estimular a você oferecer sempre ao Senhor algo que lhe custe, porque se é para o trabalho, se é para o lazer, se é para o nosso bem-estar, nós pagamos o preço que for preciso. Às vezes algo que não precisamos, mas é aquilo que nós necessitamos e não é para agora, é para a eternidade. Nós achamos, não tem nada a ver, e eu quero dizer, não, eu quero viver em Cristo. Queridos, não busque padrões do mercado da fé, porque o mercado da fé vai exigir que você pague alguma quantidade, que você busque a um tipo de transação, você faça alguma coisa. Não, ofereça ao Senhor um sacrifício, e esse sacrifício é ter o coração transformado, a sua mente transformada, pela renovação do vosso entendimento. Eu quero finalizar com você, eu quero convidar os irmãos aqui à frente, para nós finalizarmos esse tempo de oração. Você quer viver esse tempo, de viver uma vida focada em Cristo, o seu viver em Cristo? Guarde no seu coração, irmãos, essa palavra, essa orientação paulina. Deus te chama para um culto racional, não é nada da emoção. Se for pela emoção, a minha emoção vai dizer que hoje eu estou favorável para cultuar o Senhor, mas amanhã, se eu tiver com algum problema, ou tiver alguma situação, ou se não acontecer, ou se eu não conquistar algo que eu tanto quero, eu vou ser como aquela criança manhosa, e nós não somos mais como criança. Nós devemos ser maduros na fé, expressar algo ao Senhor, que represente o que Ele é para a minha vida. O Evangelho transforma a nossa mente, muda nosso padrão mental, a qual nós herdamos da nossa instituição, na família, herdamos também da sociedade, herdamos nas escolas governamentais. Somente assim nós podemos ser modelos e exemplo de Jesus na sociedade, ter a nossa mente transformada. Queridos, o Evangelho vai nos transformar. Se fosse apresentar um gráfico, se você tivesse que apresentar um gráfico nesse telão, que representasse o crescimento, o desenvolvimento da sua vida, da sua caminhada cristã, desde quando você conheceu Jesus até agora, será que se fosse em forma daquele gráfico em forma de pizza, será que toda aquela bola já estaria quase completa? Outra vez um pequeno desenvolvimento, ou uma fatia pequena daquela pizza, já estava preenchida. Eu faço isso para você poder pensar, porque o Espírito Santo te leve a pensar, a quantos passos você já deu no desenvolvimento da sua fé. Deus nos chama a caminhar, não é aquilo que nós achamos que devemos, mas é o alvo que já foi estabelecido, e o alvo para a nossa vida é Cristo. Se o viver é Cristo, o alvo também tem que ser Cristo.